Shalom a todos, mais uma vez na presença do grande rei para celebrar a sua unicidade. Celebrar a unicidade do Criador nos últimos dias. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para aqueles que crêem é poder de Deus e vida eterna nesses últimos dias. Hoje vamos meditar no Salmo 95, para a honra e glória do nosso Rei, do nosso Criador, celebrar o único Deus nesses últimos dias. É mais do que maravilhoso, né? O profeta Isaías disse: o seu nome é maravilhoso, mas esse milagre chegar até nós é mais do que maravilhoso. Vamos estar hoje meditando no Salmo 95 para a honra e glória do nosso Rei e Criador, Senhor Yehoshua HaMashiach. Salmo 95. Vinde, exultemos em Yehoshua, aclamemos o rochedo que nos salva. Né? Quando fala em rochedo que nos salva, nós a lembramos daquela pedra que os edificadores rejeitaram, né? Que o mundo rejeitou, né? Aclamemos o rochedo que nos salva. É maravilhoso nós crer desta maneira, esta revelação do céu para a nossa vida dos últimos dias. O versículo 2. Entremos com louvor em sua presença, vamos aclamá-lo com músicas, porque Yehoshua é um Deus grande, o grande rei sobre todos os deuses. Ele tem nas mãos as profundezas da terra e dele são os cumes das montanhas. É dele o mar, pois foi ele quem o fez, e a terra firme que plasmaram suas mãos. A palavra diz: sem ele, tudo que foi... sem ele, diz que nada seria feito, né? Tudo foi feito por intermédio dele, como João pregou, né? Baseado nesse versículo 5, né? É dele o mar, pois foi ele quem o fez, entendeu? E a terra firme que plasmaram suas mãos. Entrai, prostrai-vos, inclinai-vos, de joelho, frente a Yehoshua que nos fez. Sim, é ele, o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto. Lembrando o Salmo 100, aqui repete de novo aquele versículo, né? Sim, é ele o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, o rebanho da sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo as minhas obras, mesmo vendo as obras do Criador, eles a lembraram do Egito, tempo que era pecado, né? As coisas que se fazia no Egito não eram coisas boas, né? Ser escravo físico, que é o que nós conhecemos hoje, a escravidão física que existe hoje, né? Patrão e empregado, escravidão física. E a escravidão espiritual, de você não poder adorar, de você não poder guardar as festas santas, de você não estar na presença do Criador. Eu creio que a escravidão espiritual é muito pior do que a escravidão física. Que é o versículo 9, né? Quando vossos pais me provocaram e tentaram, mesmo vendo a obra das minhas mãos. Você entendeu? Então, nós vamos entender aqui que no deserto eles provocaram o Criador, lembrando do Egito, né?
a picanha do Egito, entendeu? Aquela coxinha de frango lá do Egito, entendeu? Quer dizer, com coisas materiais, eles provocaram o Criador no Egito. Vamos entender aqui a mensagem. 40 anos esta geração me desgostou. Isso aqui é o próprio Criador falando, ó. Salmo 95, versículo 10. 40 anos esta geração me desgostou. Eu disse sempre os corações errantes que não conhecem meus caminhos. Então eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Leia aí o Salmo 95, são só 11 versículos, mas vale a pena ler o Salmo 95 como meditação do nosso dia, do nosso Shabat. É importante esse salmo. Então eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Estão ouvindo? Isso é o Criador, isso é as palavras do nosso Deus, as palavras únicas. Nós vivemos em um mundo onde a verdade é sufocada pela mentira, onde o bem é sufocado pelo mal, entendeu? A função do inimigo das nossas almas é aquela função, né? É cegar as pessoas para não ver a manifestação do Criador na terra. Essa é a função do inimigo, segundo o versículo de 2 Coríntios 4:4. Vamos ler lá. Vamos ler na Bíblia normal, entendeu? A função do inimigo é calar a verdade. A função do inimigo é pregar a mentira, é fazer com que a mentira reine na terra. Vamos ler o versículo, que é um versículo bastante conhecido, mas as coisas boas nós temos que estar lendo todos os dias, entendeu? Para a gente saber quem é o inimigo. Quem é o inimigo que atrapalha a obra do Criador nesta terra, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos da humanidade, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho, a glória do Machia, que é a imagem de Deus na terra. Estão ouvindo? Então, olha o que é a palavra do Senhor. A luta do inimigo é implantar a mentira. A luta do inimigo é apagar a verdadeira adoração do único Deus. O que nós vemos desde o princípio? Caim e Abel. Por que foi a briga? Vai lá, estuda desde o princípio, Gênesis 4, vocês vão estudar ali. Entendeu? Caim querendo implantar na terra a mentira. Entendeu? Caim pregando já contra os mandamentos do Criador, já lá no início. Então é isso que existe. É uma luta constante do bem contra o mal. Da verdade versus mentira. Entendeu? E a palavra diz que a mentira, o mal, é um caminho largo. E muitas pessoas andam por esse caminho largo. Mas nós não podemos desanimar. Temos que continuar pregando e não adianta ficar nervoso nesses últimos dias. Porque o conhecimento da palavra de Deus nos faz conhecer, nos faz saber o que está acontecendo. Porque a verdade é, os homens da terra têm facilidade em aprender, têm facilidade em conhecer,
tem facilidade em estudar, entendeu? Mas a salvação não é assim. A salvação não está no conhecimento dos homens da terra, baseado na Bíblia, baseado em versículos, baseado no Criador, entendeu? Não em homens da terra. Porque às vezes eu fico até nervoso às vezes, mas isso não é bom para mim, entendeu? Ou ficar nervoso não é bom para mim, porque faz mal para mim. Eu fico doente quando eu fico nervoso. Mas isso não é bom, porque o Criador deu para nós o quê? Deu para nós conhecimento. Como nós sabemos, as pessoas da Terra têm facilidade em aprender. Você entra aqui numa firma, você vai operar uma máquina, você aprende a operar aquela máquina. Você entra de servente de pedreiro, se você vai aprender a ser um pedreiro, entendeu? Fazendo essas comparações. Mas o plano da salvação, nós sabemos que não é assim. Por isso, você, que é servo do Criador nesses últimos dias, não vai ficar nervoso. Você já imaginou se Noé, nos seus dias, ficasse nervoso em ver o mundo contaminado pelo pecado e ele ali, a resistência do Criador na terra? Noé foi resistência do Criador na terra nos seus dias. Vocês já imaginaram isso? Entendeu? Então, a salvação não está debaixo do conhecimento do irmão Nilson. A nossa salvação não está debaixo do conhecimento de homens da terra. Se fosse assim, então, o sacerdote romano, quantos anos ele estuda para ser um sacerdote romano? O pastor de carne, quantos anos ele estuda para comprar um diploma de pastor? Entendeu? Preste atenção no que eu vou dizer agora. O Senhor Yahushua, quando pregou para aquela multidão, aquele apóstolo perguntou para o Senhor Yahushua: por que o Senhor prega por parábolas, Senhor Yahushua? Qual foi a resposta de Mateus 13, né? O que o Senhor Yahushua disse para aquele apóstolo? A vós é revelado o reino de Deus, para eles não. E agora? E agora? E agora? Você pode até conhecer o nome do Senhor Yahushua. É uma revelação, eu respeito essa revelação de conhecer o nome sagrado. Entendeu? Mas o inimigo ainda vai enrolar você na dualidade. Entendeu? O inimigo vai pôr na sua cabeça que existe dois deuses. Entendeu? Que a revelação do nome sagrado não vai valer nada na sua vida. Entendeu? Porque você crê em dois deuses. Mas para os escolhidos, ovelhas perdidas da casa de Israel dos últimos dias. Ovelhas perdidas da casa de Israel nos últimos dias. A palavra diz: a vós é revelado o reino de Deus, o reino dos céus. Para eles não. E agora? Irmão Nilson que está dizendo isso? É o conhecimento do irmão Nilson que vai salvar o mundo? Não, não é o conhecimento do irmão Nilson que vai salvar o mundo. Entendeu? Mas é a misericórdia do Criador e o chamado do Criador na vida de cada um nesses últimos dias. Entendeu? Então você ore ao Criador para você ter o chamado, para você ser um escolhido desses últimos dias. Entendeu? Ser um escolhido dos últimos dias. Você viu lá o rei Davi? O rei Davi era um homem que ninguém acreditava nele. Se você for estudar a história do rei Davi, nem o seu pai acreditou nele. Nem o seu pai acreditava nele. Entendeu? Vem o Senhor Yahushua, nem os seus irmãos acreditavam nele. Entendeu? Então o plano de salvação
é esse. Não interessa se os homens da terra acreditam em você ou não acreditam em você. O importante é que o Criador acredite em você, escolheu você e você invoca o nome dele nesses últimos dias, invoca o único Deus nesses últimos dias. Estão ouvindo? E a importância também de saber qual é a função do inimigo nesses últimos dias. A função do inimigo é cegar as pessoas para não ver a manifestação do Criador na terra. Entendeu? Você vê que as pessoas até recebem a revelação do sagrado nome do Criador, fica contente, fica feliz, mas vem o diabo e leva a pessoa para uma dualidade. Entendeu? Vem o diabo e destrói a vida da pessoa, mesmo conhecendo o nome sagrado. Então são essas palavras do irmão Nilson, não é a sabedoria do irmão Nilson, não é a sabedoria de nenhum servo do Senhor que vai salvar você. O que vai salvar você nos últimos dias é a escolha do Criador, é a misericórdia do Criador na sua vida. Baseado nesse versículo, né? A vós é revelado o reino dos céus, o reino de Deus. Para eles não. Você viu que a multidão ouviu a palavra. A multidão ouviu a palavra e não entendeu nada. Aquilo chamou a atenção dos discípulos. Chamou a atenção dos discípulos, né? Senhor, mas o Senhor pregou. Eles não entenderam. Por que o Senhor falou por parábolas para eles? Olha só que pergunta. Então, essas palavras, guarda na mente de vocês que é servo do Criador, serva do Criador nesses últimos dias, né? Olha a resposta do Senhor de Roxô. A vós é revelado o reino dos céus. Para eles não. A multidão não ouviu a palavra. Aquele que a Bíblia chama de eunuco, né? Mas é um homem querendo conhecer a verdade, né? E foi num templo em Jerusalém, ouviu a palavra, voltou dentro da carruagem, lendo a palavra e não estava entendendo nada. Você viu como é que é difícil entender a palavra do Senhor? Aquele homem foi na adoração, aquele homem teve um despertamento de ir até Jerusalém ali no templo, na adoração, assistiu o culto, mas não entendeu nada, estava indo embora, lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo nada, né? Foi aonde o Espírito do Criador despertou Felipe a subir naquela carruagem, né? E pregar para aquele homem, ensinar aquele homem. Então é isso. A gente tem que ter a humildade de aprender nesses últimos dias. Entendeu? Assim como aquele homem daquela carruagem teve a humildade de deixar o servo do Criador subir naquela carruagem e ensinar a sua palavra. Entendeu? O comércio religioso está longe das coisas do Criador, porque eles vivem do comércio religioso nesses últimos dias, né? Mas bem-aventurado aquela que recebeu do Criador esta visão dos últimos dias, de poder invocar o nome do Senhor para ser salvo. Essas são as palavras do Criador, se baseia no Salmo 95, desse povo que viu as obras do Senhor, viu os milagres do Senhor e provocou o Criador lá no deserto. Você, quando adora uma trindade, você, quando adora uma dualidade, você está provocando também o Criador, porque você conhece, você sabe que a fé que uma vez foi entregue aos santos, entendeu? É uma fé. Não existe duas fé na terra, entendeu? Você sabe disso aí. Baseia-se nessas pessoas que provocaram o Criador no deserto e não entraram na terra prometida, entendeu? Você, dualista, você recebeu o nome sagrado, entendeu? Você vive na dualidade, provocando o Criador. Você vai se dar mal com o Criador no dia do juízo.
entendeu? Porque aquela palavra, Senhor, no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é os católicos romanos, não é os evangélicos que vai dizer para o Criador, não. Porque o Criador não invoca o nome. Como que os evangélicos e os católicos vai chegar no Criador e vai dizer, no seu nome eu fiz isso e fiz aquilo? É vocês, dualistas. É vocês que no dia do juízo vai dizer para o Criador, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, entendeu? É vocês que invocam o nome, entendeu? Esse versículo é para vocês que invocam o nome. Esse versículo não é para os católicos, para os evangélicos, para os espíritas, para os macumbeiros que não invocam o nome, entendeu? Esses que não invocam o nome vão estar com a boca calada naquele dia lá. Mas vocês, dualistas, que receberam o nome sagrado na vida de vocês para ser salvo, vocês naquele dia vai dizer, Senhor, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo, entendeu? É um povo que invocou o nome na terra. É um povo que tem o nome, que vai ter o acesso de falar com o Criador essas palavras, né? Mas as palavras do Criador vai ser, não vos conheço, entendeu? Não vos conheço, porque eu se manifestei no meio de vocês como pedra única. Vocês adoraram dois deuses lá na terra, me traindo, me negando, entendeu? Negando o evangelho de Israel. Então essas são as palavras deste santo sábado, desse dia. Medita no Salmo 95, esse povo que provocou o Criador no deserto e não entrou na terra prometida. Amém.